O início de uma carreira docente em uma faculdade requer a aprovação em um rigoroso processo de seleção de professor, para que ao final seja possível a escolha do melhor professor para o desempenho daquela determinada disciplina. Mas o que acontece quando o professor pede para sair? Olá, eu sou a professora Solange Tomiyama e no vídeo de hoje eu vou abordar 3 histórias que me marcaram de professores que, pelas suas razões, tiveram que deixar de lecionar junto comigo e que me marcaram de alguma forma em especial, para que ao final eu possa prestar uma homenagem para esta última despedida que eu acabei de passar, essa recente despedida que eu acabei de passar, ok? Bom, quais são as histórias? É lógico que a gente entende que lecionar é também, como outro trabalho, é uma relação de emprego, que não existe uma estabilidade, que você não vai ficar lá para sempre. Eu geralmente contrato professor e tenho o cuidado de escolha de professor de tal forma que dentro da minha carreira, eu só me lembro de ter despedido 2 professores. Os demais, que vários desses passaram na minha vida, acabaram saindo por algum motivo, ou de trabalho, de emprego, de casado, de satisfação, enfim, mas que acabaram se desligando dessa relação de emprego. Mas eu gostaria de abordar, dentre as 3 histórias, o que de fato acabou me marcando, porque para os professores que acabam saindo, assim como os alunos, para mim é muito difícil. Por quê? Porque eu acabo lembrando, né? Eu fico nos locais onde as pessoas fizeram a história e acabo lembrando desses momentos com eles, enquanto as pessoas vão galgar voos altos. A primeira história é a história do professor Ricardo Lemos, Maia Leite de Carvalho. O professor Ricardo, eu contratei, ele vinha de São Paulo de trem, muito sofrido, e em algum momento ele achava que eu não gostava dele, né? Porque eu sempre estava correndo e aí ele ficava um pouco distante, até com medo de mim. Até o dia que ele foi aprovado num concurso público e ele precisava redigir uma carta de recomendação e ele me pediu para que eu fizesse, né? Como um dos requisitos para análise da classificação final. Ele nem sabia se tinha sido aprovado ou não. E eu acabei fazendo uma carta muito carinhosa, que tocou ele demais. E eu lembro que quando ele foi me falando sobre as fases do concurso público, ao contrário das outras pessoas, ou daquilo que ele imaginava, eu fui vibrando com ele, eu fui torcendo por ele, até que então finalmente ele foi aprovado no concurso para cartório em Minas Gerais, e pelo deslocamento não seria possível mais manter. Então ele, com muita dor no coração, ele pediu para sair, me agradeceu por todos os anos, relatou dessa sensação que ele tinha, essa impressão que ele tinha que eu não gostava dele. E depois de alguns anos eu pude fazer a avaliação em Minas, lá em Viçosa, e eu falei, olha, eu tô por aqui, a gente pôde almoçar junto e se encontrar. Um beijo, professor Ricardo, se você ver esse vídeo. Uma segunda história é do professor Álvaro Picanso. Ele foi coordenador do curso de pedagogia junto comigo. Ele era muito ativo, muito engraçado, muito envolvente, muito enérgico, sabe? Ele tinha uma alegria inata, e aí ele fazia e acontecia tanto entre os alunos de pedagogia quanto dos coordenadores colegas dele. E aí eu lembro que uma das últimas conversas nós chegamos a almoçar junto
dias antes da partida dele. E aí ele me falou: Solange, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo, não esquece disso, tá bom? Sabe, eu gosto muito de você. E aí passou. E aí isso foi numa quarta, numa sexta-feira foi dia dos professores, e ele lá como pedagogo, super comemorando, super enérgico. E no sábado ele acabou tendo um infarto e falecendo. E aí foi uma despedida muito marcante que me deixou saudades e me deixa até hoje. E a terceira história é a história do professor Gabriel Bazégio da Fonseca. O professor Gabriel é um professor muito querido, um professor muito ativo, ele se incorpora enquanto professor e ele pediu para sair 2 vezes da minha vida, né? Eu falei para ele que ele vai ver só. A primeira foi quando a filha dele então nasceu em 2015 e aí ele precisava de um tempo maior para cuidar dela, para cuidar da família, e então ele me pediu para sair. E aí nós retomamos em 2018 com um projeto para uma nova faculdade e pedi para que ele me ajudasse. Então ele entrou como se fosse o pai do curso e lá ficamos durante 2 anos e meio, quase 3, e aí então novamente por um acúmulo de trabalho e até mesmo pelos compromissos com a família, pela necessidade de selar e ter mais contato com a filha, com a esposa e agora com o filhinho que está a caminho. Então ele novamente pediu para sair. Eu falei para ele: a última vez, a próxima vez que a gente estiver junto eu vou amarrar você. Mas a vida é feita de escolhas e com dor no coração, então eu deixei ele sair. Mas assim, eu ainda tenho fé que ele volte. Um beijo, Gabriel. E a despedida mais recente, né? A despedida mais recente é da professora Maxilene Soares Correia. A professora Maxilene, ela entrou na minha vida em 2020. Ela veio fazer uma substituição e de uma forma muito envolvente acabou assumindo as funções, acabou cada vez mais conquistando espaços. Então ela conquistou o espaço de coordenadora de núcleo, né, para trabalhar ao meu lado diretamente. Então nós tivemos vários momentos. Quando em novembro ela recebeu um convite para coordenar um curso no qual ela trabalhou e que ela só saiu porque ela precisava então mudar de cidade para ficar mais perto do marido, porque eles já tinham marcado o casamento. E aí então essa faculdade entra em contato e pede, então faz uma proposta totalmente indecorosa, porque era uma proposta muito boa, e ela veio então me consultar para como mulher, como amiga, como pessoa mais experiente que pudesse dar uma luz em relação à escolha. Até mesmo antes dos familiares, ela acabou me confidenciando e me consultando. E eu fiquei no dilema. De um lado, eu poderia ser egoísta, né, e continuar com ela, porque ela é uma excelente profissional, mas de um outro, o lado de amiga, o lado de gostar, porque você só demonstra que gosta, não nos momentos felizes, mas no apoio, especialmente nos momentos tristes. E foi então que eu apoiei, mas numa torcida interna de que alguma coisa pudesse ainda ter uma esperança de ela continuar comigo. E aí, de fato, as coisas foram concretizando. E aí foi a hora de passar então nas salas para realizar então o ritual da despedida. Eu achei que a primeira sala que nós passamos foi aquele momento, aquele choque de contar aos alunos. E aí eu me emocionei, ela se emocionou, mas eu achei que seria só porque foi a primeira sala que nós fazíamos e porque era uma sala muito especial.
e nós passamos em todas as salas, eu fiz questão de passar com ela, e nós choramos em todas as salas, porque de fato é muito difícil você ver um grande profissional sair da sua vida e entender que ela merece tudo aquilo e que ela merece o espaço dela, ela merece brilhar. Então, por isso, esse apoio e a dor que a gente sabe que a pessoa vai fazer. O que a gente conclui com todas essas despedidas, com toda essa mistura de sentimentos, né, de alegria pela vida das pessoas, mas por um outro lado, a dor de quem fica. Que a vida é feita realmente de encontros e despedidas. E desses encontros a gente tem que saber aproveitar esses momentos, os melhores momentos, e marcar a vida das pessoas enquanto vida, enquanto viva. Para o quê? Para que sempre possamos, até mesmo nesse momento de despedida, sairmos de cabeça erguida, da mesma forma como entramos, e deixarmos as portas abertas, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. E torcer aqui que dê tudo certo, porque a gente sabe em todos os lugares que esses profissionais passaram, e eles passaram aqui, eles deixaram um pouquinho deles e levam um pouquinho da gente. Então, que essa ausência, esse buraco no coração que eles vão deixar, essa ausência vai se transformar em saudade, para que então sempre possamos dizer até logo, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, compartilha com alguém que não sabe, às vezes, desse dia a dia também, desse bastidor de vida de coordenador. E se inscreva no canal, para que eu saiba daqui que você gosta daí de histórias também como essas, pessoais, que acabam marcando também a vida desta coordenadora, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.